Olá, estamos dando início a este vídeo do Movimento Solidário Empresarial e o nosso convidado desta nossa conversa de hoje é o professor Saul. O professor Saul, ele é diretor da PS Capital, uma consultoria em recuperação de empresas, professor universitário, autor de diversos livros, palestrante. E para conduzir essa conversa, junto comigo está a Alessandra Fraga, presidente da BPW aqui de Porto Alegre, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e também da diretoria da BPW. Tudo bem, Alessandra? Bom, Rogério, fazer uma rápida apresentação. Como falaste, sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou consultora de imagem com foco em imagem e gestão pessoal e profissional, presidente da BPW e coordenadora do Comitê Nacional da BPW Brasil de Capacitação Empreendedora. Falando um pouquinho do projeto, o movimento solidário empresarial surgiu com essa necessidade que nós, tínhamos de saber o que vai acontecer daqui para frente, o momento que estamos vivendo na quarentena e o pós-pandemia. Então, nós abrimos esse espaço para todas as pessoas, para todas as áreas, para ser um espaço de cocriação, de criar novas ideias, soluções e caminhos para todos nós, profissionais liberais, empresários, empreendedores, para o nosso futuro de médio e longo prazo pós-pandemia. Junto com a Ana Paula, contigo, esse movimento está trazendo uma grande alegria para nós, porque ele está crescendo e chegando nas pessoas, que era esse o nosso objetivo. Passo agora para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos. Sou consultora e escritora e faço parte desse movimento que é solidário e foi feito para que nós possamos, juntos, encontrarmos os melhores caminhos para trilharmos neste momento de pandemia, porque ele iniciou na primeira semana a qual a pandemia começou a criar lockdowns no Brasil, e nós pensamos o que nós poderíamos fazer com as nossas empresas e como poderíamos ajudar o próximo. E hoje a gente vê o movimento se expandindo e recebendo feedbacks de pessoas que assistiram os nossos vídeos e estão conseguindo ter insights dentro da realidade delas em desenvolver atividades para que possa gerar rendas para ela e ideias para atividades neste momento de isolamento social. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou palestrante já há mais de 15 anos, tenho hoje 8 livros editados, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, trabalho com consultoria há 25 anos, fundei a Tempos Consultoria, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e, junto com a Alessandra e com a Ana Paula, tenho conversado com várias pessoas de vários ambientes diferentes de negócios do Brasil e do mundo para nos ajudar a encontrar soluções que possam ser repassadas para empresários, para profissionais, nesse momento tão complexo. E hoje a gente convidou o Saul, o professor Saul, que eu já falei um pouco a respeito dele, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, também é escritor, tem vários livros, depois queria que tu comentasse um pouquinho também, Saul, quantos livros, o caminho que tu trilhou, né? E principalmente, Saul, como é que tu estás percebendo nas conversas com profissionais, com clientes, esse momento de tanta dificuldade em função da pandemia, que gera uma necessidade de cuidado com a questão da saúde, mas, por outro lado, com a questão da saúde das empresas, porque se a gente não cuidar, quando passar a pandemia, acabou a empresa, e aí é uma situação também muito complicada. Saul, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. É muito bom poder falar sobre esse tema, né, o qual tem sido muito recorrente, assim. Na verdade, o Covid, ele trouxe dois conceitos muito presentes para nós, né? Um deles é o medo. Então, o medo acendeu muito nas pessoas o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do futuro, né? E hoje em dia, a gente inicia o dia e não sabe
como que as coisas vão se comportar. E o outro conceito que o Covid trouxe para nós também é o desconstruir, né? Então foram muitos negócios desconstruídos, muitos projetos desconstruídos, que acabaram ficando muitos sonhos desconstruídos também, virou assim uma frustração muito grande. Nós mesmo aqui na nossa consultoria, a gente teve alguns contratos que acabaram não sendo assinados, outros que foram rescindidos, outros que foram postergados, né? Isso que a gente trabalha muito com meritocracia. E pela falta de uma perspectiva futura, as pessoas resolveram esperar. Então, ontem mesmo, conversando com um cliente, a dúvida dele é o seguinte: ele tinha quatro business, né? Eram 3 restaurantes e uma teleentrega. Incrivelmente falando, como ele vinha muito alavancado, apostando num crescimento, ele acabou se desfazendo de dois players de negócio, e hoje, então, ele tem um restaurante e ele tem uma teleentrega que está bombando, está suprindo, é do ramo de sushi. Exatamente, mas a dúvida dele é o seguinte: ele tem alguns colaboradores para chamar de volta para trabalhar, só que ele está com medo de chamar, porque daí ele vai ter que começar a pagar o salário, e ele abrir o sushi dele para trabalhar com meia capacidade instalada, ele não sabe se consegue, com o número de clientes, atingir o seu ponto de equilíbrio, né? Então, essa hoje é a grande dúvida do empresariado. A gente não sabe também, nós começamos agora, segunda-feira, uma flexibilização, né? Eu sempre fui pela linha vertical do confinamento, ou seja, vamos equilibrar a economia e a questão social, a saúde, ou seja, vamos nos preservar. A exemplo do que aconteceu com o H1N1 lá em 2009, né? Onde houve um equilíbrio, então, econômico, financeiro, mas não ocorreu. Eu posso dizer que eu me manifestei de todas as maneiras possíveis, em todas as ferramentas que eu tinha de comunicação, quer seja lá na televisão, quer seja dentro de mídia social, quer seja de todas as maneiras possíveis, certo? Com relação a isso, vi assim que existia a questão do medo, a desconstrução e tal, acabou não acontecendo. A minha visão é assim, ó: a casa pegou fogo, certo? E agora nós temos as cinzas. Então, o fogo terminou, as cinzas. Esse fogo, agora, ele pode voltar. É muito importante a nossa liderança, as nossas lideranças políticas agirem, certo? Propiciando emprego, condições de trabalho e tudo mais. E também, isso é uma coisa que assusta, a questão do frio aqui no Rio Grande do Sul, é a evolução ou a involução do Covid. Então, agora os governos criaram essas faixas de cores, né? E conforme a cor do teu município, tu fecha o comércio ou não. Então, hoje ainda esse cenário de insegurança, de incerteza, ele vai persistir, na minha visão, para todo maio, todo junho. Aí, julho e agosto a gente não sabe, e talvez setembro a gente comece a enxergar um mercado diferente, talvez mais por otimismo dos nossos empreendedores do que por nós mesmos, do que pela própria economia mesmo. Eu não entendo certos terrorismos que alguns veículos de comunicação têm feito. Eu combato muito a questão dos prefeitos colocando carros de som, fique em casa, e o comércio abre e tem que pagar, tem que faturar, tem que pagar as contas. Eu sou radicalmente contra esse confinamento que está acontecendo, certo? E acredito assim que as pessoas de risco, como por exemplo a minha mãe, ela tem que se preservar. Eu, por exemplo, não parei 1 minuto de trabalhar. Bom, se o meu cliente não quer conversar comigo pessoalmente, a gente conversa por Skype. Se ele não quiser conversar, se ele quiser conversar comigo presencialmente, eu vou. Eu vou de álcool gel, eu vou de luva, não, eu vou de máscara, né, que é um desconforto, mas eu vou de máscara. E assim a gente vai trabalhando e vai atendendo. Mas clientes meus, por exemplo, da área do turismo ali na Serra, com 100 e tantos funcionários, é um horror, assim, o que aconteceu, sabe? Foi um horror, parando negócios, parando tudo. Então, basicamente é isso. Aí, o que eu vejo, tá? A casa pegou fogo, agora tem a cinza.
O pessoal acha que passou, o pessoal assim que não é da área empresarial acha, não, a coisa passou. Bom, viemos de uma crise de 2015, com 3% do PIB negativo, 2016 também, 17, 18, 19, quando nós estamos saindo da crise, começando a respirar, aparece a questão do Covid, na minha visão, muito mal conduzida, politicamente falando, pelas questões de confinamento, né, me manifestando em relação a isso. E agora a gente entra numa perspectiva de PIB, até saiu no valor econômico hoje, tá, que nós estaremos batendo, o valor econômico destaca nessa quarta-feira que a pandemia vai gerar um novo recorde de pedido de recuperação judicial no Brasil. A parte de análise tributária, recuperação judicial e a parte de controladoria estratégica na contabilidade gerencial é o nosso forte aqui na nossa empresa, tá? Já estava difícil, no caso, para muitas empresas e muitas organizações. Agora ficou mais difícil. O governo, por si só, e fez o correto, o governo federal, ele começou a flexibilizar o Simples, para que tu possa pagar. Então, no caso do Simples de março, né, tu pode pagar em julho. E assim foi indo. O de abril tu vai pagar não sei quando, tudo mais. Nós estamos empurrando o desafio para o segundo semestre, para pagar o tributo. A Caixa Federal fez um convênio, o governo federal fez um convênio através da Caixa, o Sebrae maravilhoso, que é o FAMP, para poder dar capital de giro para as empresas. Fantástico também. Carência daqui a 12 meses. No caso, se eu não me engano, para MEI é uma carência de 9 meses e depois microempresa e empresa de pequeno porte seriam até 12 meses de carência e depois prazo para pagar. É excelente para o atual momento, tá? Mas olha o que nós estamos fazendo com o segundo semestre de 2020 e olha o que nós estamos transformando o desafio de 2021 e 2022, que vai ser a vez de reconstruir a casa, onde nós vamos estar pagando o imposto atual, o atrasado que a gente não pagou, mesmo sem juros e tudo mais do que a gente não pagou, e ainda por cima fazendo jus a um capital de giro, né, que nós vamos ter que pagar. Então, observa o grau de desafio que, por causa de 40 dias que nós imputamos à sociedade, olha o problema que nós trouxemos para o nosso país, que não é rico, certo? Que precisa de muita educação, precisa de muito discernimento da parte empresarial, e aí destaca vocês, que são líderes, né, nessa área empresarial, bastante importante esse trabalho de vocês, né, até para elucidar. Concluindo o raciocínio, isso está fazendo que está testando a resistência do nosso empresário, e eu digo para muitos que querem desistir, eu digo, cara, tu vai fazer o quê? Tu vai te juntar aos outros 20 milhões de desempregados brasileiros, né, como que nós vamos chegar agora, tu não vai propiciar o teu próprio emprego, tu tem que seguir, tu tem que continuar trabalhando. E também a resiliência, né, porque passando por essa, a gente vai acabar se tornando mais forte ainda. Um dos grandes temas, tá, que eu vejo assim, que começa a surgir agora, e a gente vê um cenário desafiador para os próximos 4 anos, mais ou menos, um dos grandes temas é a trabalhabilidade. Visto que não teremos empregabilidade, temos que trabalhar, sim, o empreendedorismo, né, para que as pessoas se desenvolvam essa área. Infelizmente, seguindo a pesquisa GEM, né, que monitora o empreendedorismo no mundo, que vocês conhecem, infelizmente, o nosso empreendedor aqui, ele vai ser um empreendedor por necessidade e não por oportunidade. Certo? E não sei se vocês estão observando, mas nas mídias sociais já começam a ter muitos cursos de capacitação rápida para trazer uma certa trabalhabilidade para as pessoas, né? Tipo encanador, eletricista e tudo mais, para que as pessoas consigam sobreviver. Acho que dessa parte Saul. É isso. Rogério, assim, só essa parte dos livros que tu perguntaste, tá? Entre coletâneas, participações e livros próprios, são 25, certo? 25 livros. 25 livros. Esse ano eu quero lançar... Eu estou trabalhando num muito interessante, que é uma parte que lida com espiritualidade dentro da gestão, certo? Que eu venho desenvolvendo há muito tempo esse tema, e eu estou querendo levar para um lado, eu estou querendo tirar do lado esotérico e levar para um lado mais científico, né?
para melhoria de resultado. Muito bom, muito bom. Saul, uma questão que eu acho que é interessante a gente comentar, nós estamos gravando esse programa aqui em Porto Alegre e nós estamos aí nos primeiros dias do mês de maio de 2020. A realidade do Rio Grande do Sul, ela está muito diferente da realidade de outros estados. Se a gente olha Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mais parte do Centro-Oeste, ali o Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e o próprio Distrito Federal, a gente está vendo uma situação muito mais favorável para a gente falar a respeito de retomada de negócios, de olhar cenários de construção de novas oportunidades. Mas se a gente olha para o norte do Brasil, nordeste do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, o tópico principal passa longe da questão de reabertura. Quer dizer, aqui a gente já está concretamente, nessas datas que a gente está falando, com o comércio reabrindo. Porto Alegre, por exemplo, salvo os grandes empreendimentos, salvo academias, shopping centers, as pequenas lojas estão abertas, os pequenos comerciantes estão trabalhando, as atividades de consultoria, direito, contabilidade estão trabalhando, mas o resto do Brasil não. Como é que tu percebe isso? Será que, em função de nós estarmos retomando antes, por termos, de certa forma, controlado melhor todo esse processo, nós estamos em vantagem competitiva nesse momento em relação ao restante do Brasil? Ou tu entende que isso não vai fazer muita diferença nesse momento? Eu vejo assim, ó, nós estamos... o Brasil é um barco só, certo? Então, nós temos negócio com São Paulo aqui, nossos parceiros todos parados lá. Nós temos negócio com o Rio de Janeiro, nossos parceiros parados lá, tá? Então, assim, nós estamos nos prejudicando, sim, em não ter esse, que é o grande motor do estado, do país, né? Que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ali, aquele triângulo, que estão parados, tá? Nós, empreendedores, nós temos uma fala, e eu me dou o direito de falar isso. O governo não atrapalhando para nós já está bom, mas este governo está atrapalhando demais. E eu digo para vocês assim, defendo muito o governo federal, apoio muito a questão do presidente, essa é a minha ideologia também, mas essa história de gerar uma instabilidade, de gerar uma situação instável para todos, talvez até buscando atender interesses pessoais, está matando o nosso país e matando o nosso empreendedor. Então eu vejo assim, nós temos que retomar o trabalho. A gente não sabe até que ponto todas essas pessoas realmente que estão morrendo de Covid, porque existe também uma teoria, né? E a gente tem visto, inclusive, quando abre-se uma investigação, como aconteceu no caso lá de Manaus. Eu tive em Manaus recentemente, eu fui fazer um trabalho lá agora, início do ano. Eu não conhecia Manaus, eu tive em Manaus recentemente, então a gente começa a olhar a realidade do norte, é outro mundo, né? Outra situação. Foi muito elucidativo olhar aqueles barcos cheios dos amazonenses, Belém do Pará, Maranhão e tudo mais. Foi muito interessante conhecer. Aí o que acontece? O número de mortes, daqui a pouco começa a vir situações colocando em dúvida se realmente existiam mortos dentro dos caixões, né? E aí daqui a pouco entra na grande mídia uma pessoa que morreu à espera de atendimento porque não estava com o Covid e morreu por espera de atendimento, e daqui a pouco numa outra emissora, também grande mídia, essa pessoa não estava com Covid, ela tinha sofrido um derrame, mas a mesma história, só que com uma origem diferente. Então, eu contesto bastante com relação a isso, né? No Brasil, como um grande país, ainda mais violento do jeito que nós temos no nosso país, morre-se de várias coisas, e houve, então, um extremismo. Qual o objetivo desse extremismo? Eu posso dizer para vocês, para mim, como empreendedor e empresário, não me interessa nem um pouco a instabilidade política que o país está tendo. Muito pelo contrário, vão baixar a cabeça e vão trabalhar, vão dar resultado, assim como a gente faz nas nossas empresas. Certo? Essa é a postura. Então, numa situação global, Rogério, que eu vejo assim, ó, a Europa parada não é interessante para ninguém. Por exemplo, nós tínhamos agora a Feira de Hannover, né? Nós fomos em 2016, Rogério, eu e tu fomos a Hannover em 2016, depois em 2018 eu voltei a Hannover, e eu procuro estar lá a cada 2 anos, e esse ano não está tendo a feira.
Teremos uma feira aqui no nosso município, que eu sou do município de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, é um município a 15 quilômetros do centro de Porto Alegre. E nós tínhamos uma feira aqui, que iríamos com estandes vendidos, associação comercial, industrial, prefeitura apoiando, e não terá agora em maio. Como eu disse, né, a grande palavra é desconstrução. Neste nosso mundo globalizado, tudo isso que aconteceu é uma grande catástrofe para todo mundo, ninguém vai ganhar. É um círculo vicioso, achar que a gente pode ter mais vantagem em relação a outros estados. Quer ver uma coisa? Nós somos muito procurados aqui na empresa para, olha o absurdo, tá? Empresas que querem abrir a distribuição do seu negócio em Santa Catarina. Por quê? Por uma questão de tributo, por uma questão de ICM, por uma questão de competitividade, certo? A gente já estava perdendo para a gente mesmo, aqui no Rio Grande do Sul. Agora imagina, né, numa situação dessas de crise. Não leva a lugar nenhum. Alessandra Fraga. Ouvindo tudo que tu está falando, eu estava pensando aqui na questão que tu iniciou lá no começo, na questão do ponto de equilíbrio, tá? E eu vou te fazer a pergunta em relação a isso, mas antes eu quero até comentar o que tu está trazendo aqui para a gente é exatamente o que o movimento busca, né? Nós somos extremamente apartidários, né? O objetivo aqui é exatamente o que tu falaste, a saúde das empresas, a saúde das pessoas, a saúde do Estado, a saúde do país, né? O nosso objetivo é achar os pontos de equilíbrio para todos nós podermos passar por esse momento. E tu trouxe algumas coisas bem interessantes, que mídia e outros veículos ou outros obstáculos interferem nesse processo para a gente conseguir manter a nossa saúde mental, física, da sua empresa, do seu estado. A gente sabe, como estava falando ali também, que se o empresário, o comerciante não trabalhar, o Estado não vai ter receita, o Estado não tendo receita, né? E assim por diante, ninguém vai ter receita daqui para frente, né? Se a gente não retomar ou achar um ponto de equilíbrio para a saúde das pessoas e a saúde vamos dizer assim, do país. Aí eu te pergunto uma coisa, quais os pontos de equilíbrio que tu achas que deveria ser aplicado agora, na prática, para a gente ter essa retomada da forma mais, vamos dizer assim, da melhor forma, ou com saúde para todos e para os negócios e para o país? É uma pergunta bastante difícil, assim, Alessandra, porque a gente não... há cerca de uns 30 dias eu comecei um diálogo. Existem alguns empresários, assim, que têm umas lideranças muito fortes, né? E eu conversei com uma empresa de Minas Gerais, que é líder num segmento aqui no Brasil, e a diretora, ela tem alguns projetos aqui no Sul, que a gente acaba participando. E eu perguntei como é que ela estava vendo isso, o que ela achava do futuro disso. E ela disse assim para mim, Saul, surpreendentemente, ela sempre tem uma resposta pronta, ela disse assim para mim, Saul, o mundo está parado e nós estamos vendo como é que as coisas vão se comportar para poder nos posicionar. Há pouco tempo eu conversei com ela de novo e ela dizia que estava no mesmo status, assim, né? Então eu posso dizer assim, nós tínhamos uma realidade sexta passada, que nós ainda estávamos em abril, né? Eu até recebi uma crônica muito interessante, mas não está vacinada. É o abril que não abriu, é um abril que não aconteceu, né? E a gente estava... Sexta-feira era uma situação. Segunda-feira nós começamos a sair na rua, começamos a ver algum movimento. Eu fico maluco com isso, porque eu estava em casa e me passa o carro de som, eu estava querendo abrir minha empresa e vamos trabalhar, e toda a equipe aqui trabalhando, chegou junto, ninguém parou aqui conosco, vamos lá, não sei o que, passa o carro de som da prefeitura, fique em casa, não saia de casa, não sei o que, pô, mas que pânico é esse? Né? Te protege e vai trabalhar, poxa, o Brasil precisa disso, ninguém é rico aqui para ficar parado em casa, ninguém tem renda sobrando e tal, a gente sempre fala, isso provou, o Covid provou,
que nós estamos sempre a 10, 15 dias da falência, por falta de capital de giro, né? O normal do mundo é estar a 90 dias da falência, ou seja, ter capital de giro para 90 dias apenas, né? E a cultura empresarial tem que mudar, tem que se adaptar agora a ter mais capital de giro para isso. Então eu posso dizer assim, hoje essa semana a gente está em outra realidade, semana que vem a gente tem que ver o que está acontecendo. A automotivação, ela tem que ser forte. Eu posso dizer para vocês, eu desisti de assistir televisão, tá? Eu não assisto mais, eu direciono toda a minha, vamos botar assim, a minha atenção aos objetivos de negócios e não deixo entrar nada que possa me desviar dessa atenção, ou seja, eu não quero receber energia negativa, eu não quero receber pessimismo dentro do meu ambiente. E eu acho que se as pessoas fizessem isso, eu acho que talvez aumentaria mais a questão do otimismo, né? Não se deixar contaminar por notícias que não estão sendo verdadeiras na grande maioria. É impressionante, assim, a manipulação que está acontecendo no nosso país em termos de comunicação. É verdade. Ana eu Paula acho que Rodrigues Ponte. só posso só um fechamento. Claro. Eu acho que, na verdade, resumindo tudo o que tu está falando, é uma questão de proteção. A gente tem que proteger a nossa empresa, nos protegermos para continuar trabalhando e nos protegermos de todo esse ambiente, né, nocivo que a gente está vivendo para poder continuar em frente. Então, proteção é a palavra para a gente chegar a esse ponto de equilíbrio. Exatamente. E uma coisa interessante, tá, Alessandro, assim, ó, vocês em cargos de liderança, tá, as pessoas, elas procuram os líderes para saber o que fazer, né? Então, é muito importante o líder, o empreendedor, ele estar com a cabeça limpa e com a cabeça, vamos botar assim, higienizada e arejada para poder dar um norte, porque se as lideranças não derem um norte, quem vai dar o norte? Então acaba virando muito massa de manobra, muito pânico, né? As pessoas estão hoje em estado de pânico dentro das suas casas. Aí tu abre o comércio, tu abre tudo mais. Gente, o supermercado não parou, o banco não parou, a farmácia não parou, certo? Algumas empresas que pararam depois tiveram problemas. Inclusive tem um frigorífico, se não me engano, na região lá de Passo Fundo, que teve que parar o trabalho, né, porque 60 e poucas pessoas se infectaram, não sei o que e tal, mas foram casos pontuais. Teve gente que continuou trabalhando e a economia seguiu, né, e nós, infelizmente, entramos nisso. É uma tristeza. Eu tenho um cliente nos 2 shoppings de Canoas, tu entra lá, é uma tristeza aquilo lá, é uma desconstrução total, certo? E o que o shopping vai fazer? Não só o de Canoas, mas todos eles também precisam sobreviver, então eles vão executar os contratos. Então, quem não botar em dia os aluguéis, botar em dia as coisas, vão perder as lojas, né? E o mesmo acontece com o mercado com o comércio de rua e tal. E ficou provado também que se o comércio não funcionar, a indústria não adianta a indústria, né? Ou seja, nós paramos a economia. Eu estou no chimarrão aqui, Rogério. Enquanto o Saul toma o chimarrão, comentário da Ana Paula. Obrigada, Rogério. Saul, eu vou trazer um pouquinho, vou contextualizar a pergunta que eu vou te fazer em várias falas que tu trouxeste. Inicialmente, antes da pandemia, nós já estávamos num processo contra as fake news. Todas elas de vários assuntos, de todos os assuntos possíveis existiam fake news e a gente já vinha forte com a conscientização da não propagação das fake news. Quando começou a pandemia e chegou aqui no Brasil, porque até então, quando estava nos outros países, para a gente era um pouco de uma realidade mais distante, só que chegou rapidamente até a gente. E a gente começou a ser bombardeado de informações de todos os tipos. Com 2 dias, te confesso que com 2 dias eu já estava tendo crises de ansiedade, eu já não conseguia dormir pela quantidade de informações que eu estava assistindo, lendo, e eu tomei a decisão de também não ficar mais assistindo como eu estava, porque até então a gente assiste para poder entender um pouco do que está acontecendo, porque como tu mesmo disseste,
nós somos procurados pelas pessoas para poder entender um pouco mais as questões. E é importante que a gente tenha um pouco desses conhecimentos do que está acontecendo aqui e está acontecendo lá fora, porque como que aconteceu lá fora primeiro, é claro que as coisas estão desenvolvendo primeiro lá e depois está vindo para cá, e a gente está se baseando um pouco também nas coisas que estão acontecendo lá fora. E eu tomei essa decisão também de não mais ter esse acesso a todas essas informações, mesmo porque a cada canal que a gente via, ou lia, ou ouvia, chegavam informações muito diferentes, e até hoje ainda está assim, em alguns canais a gente escuta para fazer tais coisas, outros canais a gente escuta para fazer outras, e a gente não sabe para onde seguir diretamente. A gente vai ter que escolher um foco, falar assim, o que está sendo melhor neste momento, né? E tu trouxeste bem essa questão da inconsistência da atuação do governo. A cada esfera tem um direcionamento e a gente está também nisso tentando seguir aquilo que está mais próximo, né? Como mesmo tu falaste, aqui em Porto Alegre foi liberado para que abrisse as lojas. A gente abre as lojas, começa a utilizar os serviços, porque as lojas estão abertas, a gente vai utilizar os serviço. No entanto, logo em seguida veio um carro da prefeitura passando para a gente voltar para casa. Então, qual é a razão das lojas estarem abertas? E a gente fica nessa dúvida, nessa inconsistência de informação. Essa é uma das coisas. Outra coisa que a gente também já vinha percebendo, eu trabalho com pessoas e eu percebia esse crescimento e a mudança da cultura entre a trabalhabilidade e a empregabilidade. Nós, brasileiros, crescemos com a cultura de vai estudar para que você consiga um bom emprego. Então, veio essa questão das pessoas de procurar emprego. Hoje a gente percebe que a trabalhabilidade está ganhando forças e que as pessoas estão percebendo que não basta elas buscarem somente um emprego para se dizerem empregadas. Há uma necessidade da empregabilidade e essa necessidade de empreender, mesmo que seja um intraempreendedorismo. Tu percebe que a pandemia, este momento, está trazendo forte essa questão também da importância das pessoas agirem por si mesmo, buscarem a trabalhabilidade, ao invés de somente a empregabilidade, principalmente porque vai acontecer ainda mais, infelizmente, uma maior taxa de desemprego no Brasil? Também, muito obrigado pela pergunta, bem inteligente. O nosso empreendedorismo, tá? Ela vai ser por necessidade. E todo empreendedorismo, toda taxa de empreendedorismo por necessidade é um índice, tá? De que não é uma situação boa, é um índice negativo em termos de desenvolvimento de país, né? Então, essa necessidade, as pessoas vão ir para o mercado muito mais para se aventurar na sobrevivência do que realmente para prosperar. Então, o governo pode ajudar muito com isso, inclusive lançou um programa explicando um pouquinho a questão do governo, tá? O governo federal tem feito de tudo. A gente tem visto isso, tá? Isso tem que ser defendido. Mas existem muitas forças interessadas em derrubar esse governo. E para nós, empresários, eu posso dizer como empreendedor, empresário, não interessa um impeachment hoje, não interessa uma instabilidade no governo nenhuma. Interessa sim uma estabilidade para que a gente possa sobreviver e trabalhar. Com relação ao governo estadual, eu posso dizer o seguinte: poderia ter uma ação, e eu não quero entrar eu já fui do governo do estado, já tive experiências na área estadual, na área municipal, em cargos públicos, não quero entrar nessa seara, certo? Mas, assim, é inconcebível não ter tido nenhum estendimento com relação ao pagamento do IPVA, e ainda algumas blitz agora, certo, acontecendo aqui no estado, da polícia cobrando, no caso dos agentes de trânsito, cobrando IPVA, dos carros que não estão com IPVA pago. Ou seja, isso é uma insensibilidade muito grande.
Não houve nenhuma ação também, pelo menos eu tenho acompanhado, com relação ao ICM, alguma flexibilização de ICM. E essas ações que foram tomadas aqui no Estado, pelo que estou sabendo, não houve uma comunicação com o governo federal para saber se teria lastro para parar comércio, parar tudo isso, ou seja, vamos parar e depois a gente vê como é que a gente resolve. Se nós agíssemos assim nas nossas empresas, nós estaríamos com a falência decretada quase todos os meses. Vamos tomar atitude primeiro para depois a gente ver como é que a gente vai resolver. Eu quero saber agora como é que fica o salário de funcionalismo e tudo mais. E nos municípios, certo? Então, na questão estadual, o tributo estadual não foi mexido, não existe nenhuma flexibilização. Dia 10 agora, de novo, tem ICM a pagar, já se prevê uma queda de tantos por cento, talvez 20%, 30% do pagamento do ICM. Não vejo nenhum projeto também para administrar isso depois de quem não conseguir pagar, não sei o que vai acontecer. E também, na questão dos municípios, não tem nem município flexibilizando imposto sobre serviço, né, questões de isenções de, por exemplo, ITBI, sei lá, algum tributo que a gente tem aqui, um IPTU, um parcelamento, uma postergação do IPTU. E eu posso dizer para vocês, não é renúncia de receita, porque o mesmo decreto que institui a calamidade pública também pode beneficiar a questão dos tributos, desde que exista boa vontade dentro dos governos. Então, assim, a desconstrução, o desserviços, veio muito mais para as questões do Estado. São Paulo, por exemplo, um absurdo que está acontecendo, né? Um absurdo, né? A 40% do PIB brasileiro parado. A que preço? Como é que vai ser isso? O que vai isso refletir conosco? Né? Então, assim, dentro dessa lógica, né? As pessoas Ana Paula, vão mais empreender por apavoramento, por fome, né, do que por qualquer outra coisa. Eu alertava há muito tempo a questão dos saques. Por sorte, os saques foram poucos em comércios e tudo mais, foram muito poucos. Mas sabe-se lá como vai ser a condução daqui para diante. Uma coisa que eu chamo a atenção das fake news, né? A gente sempre fala muito de pobreza da África subsaariana, que seria abaixo do Saara ali, né? Vocês viram que não tem Covid lá? Ninguém fala. Ninguém fala, né, da África subsaariana, ninguém fala, né? A gente fala de países ricos sendo afetados. Agora, como é que está essa questão? Né? Eu tentei procurar alguma coisa, muito pouca mídia com relação a isso. E uma outra situação, só para aquilo que tu comentaste, Ana Paula, com relação aos carros de som e mídia, vocês têm notado que é um fique em casa, mas ninguém explica, por exemplo, como sair para a rua e se proteger do Covid? Um pouco mais elucidativo, né? Um pouco mais elucidativo, chegue numa loja, não se aproxime muito das pessoas, use sempre a máscara, use o álcool gel de tanto em tantas horas. Por que não investir essa mídia numa situação muito mais pedagógica, educativa e tirar esse viés de pânico, tirar a panicidade do meio do negócio e trazer a pedagogia, né? Por que não isso? Saul, nós estamos chegando aí no final do tempo da nossa conversa e a gente vai fazer uma rodada final de considerações para a Alessandra, para a Ana Paula e depois para ti. Então, iniciando aí essa rodada, passando para a Alessandra Fraga. O final agora da tua fala foi perfeito. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente está conversando aqui, esse informativo, a educação, né? Como tu falaste, tá tendo cursinhos rápidos para tu aprender a ser marceneiro, encanador, e a gente já tinha, Ana Paula, a gente que trabalha com empreendedorismo feminino, a gente já vinha batendo na questão da mulher que empreende por necessidade, fazendo negrinho em casa, comida em casa, e tem gente, eu tenho aqui na minha rua que tem um pessoal vendendo pães na rua, né, por necessidade, e a gente sabe que não é assim que o Brasil vai melhorar, que as coisas vão melhorar, porque tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ser pensado. Então, eles poderiam estar direcionando tudo isso que a gente está vivendo, em vez de falar tanto sobre o Covid, é orientar como as pessoas vão se proteger e como as pessoas vão poder empreender, dar essa base que culturalmente aqui nós não temos. Se a gente for fazer um comparativo, nem dá para fazer um comparativo em relação aos Estados Unidos, que lá já no high school os adolescentes já têm um preparo até para empreender, para ser político, para ser diplomata. Aqui a gente não tem nem dentro das nossas universidades, né? A gente sabe que muitos dos nossos jovens não sabem nem o que querem, não têm um preparo, porque mesmo que ele seja um advogado, um dentista, ele é um empreendedor,
porque ele é um profissional liberal que vai ter que montar o seu consultório, buscar os seus clientes e manter a sua empresa, né? Então, a gente não tem essa cultura de formar um empreendedor e a gente não está tendo essa cultura de proteger as pessoas e preparar elas para viver com a Covid-19, que é isso que a gente vai ter que viver. Nós vamos ter que aprender a viver com o vírus por um bom tempo, né? Não é hoje, amanhã vai acabar, vai ser por muito tempo. E a gente já vem comentando aqui nos nossos vídeos que tu já pensaste daqui a 2 anos, que é uma previsão que a gente tem que fazer. Como vai ser, como tu vieste e trouxe, como é que vai ser o 2021 e 2022, né? Então, a gente tem que ter um espaço, já que, né, os governos não estão preparando a população, mas tem empresários, líderes que têm, como nós, o canal, né, o Movimento Solidário Empresarial, para falar disso e dar um alerta para as pessoas. Vão buscar uma boa informação, vão se preparar adequadamente, vão reciclar e saber qual informação melhor para se proteger do que a gente está vivendo. Eu só tenho que te agradecer pelas tuas palavras, porque tu trouxe uma outra visão, né, que a gente não tinha falado aqui, a questão de se educar e se proteger para conviver com o vírus. Muito obrigada. Obrigado. Ana Paula. Gratidão. Eu só tenho a agradecer, Saul, a tua disponibilidade, o teu momento, as tuas ideias que tu trouxe e que possamos levar isso para o máximo de pessoas possíveis, que é isso que a gente precisa. Levar informação, direcionamento, novas ideias. Uma coisa que você trouxe que é bem interessante de todas as coisas que você trouxe, mas também outros pontos. Porque também nós temos essa cultura de estarmos próximas a pessoas que pensam como nós e nós só queremos enxergar aquilo que nos agrada, da forma que nos agrada. E é importante a gente trazer vários pontos de vista e estar consciente de que a gente precisa conhecer novos métodos, ter outros conhecimentos, ter outras visões sobre as coisas e não somente aquilo que nos agrada. Muita gratidão, Saul. Obrigado. E a gente conversou com o professor Saul Sastre, diretor da PS Capital, consultoria em recuperação de empresas, com 25 livros escritos, palestrante, professor de graduação e pós-graduação. Saul, eu vou te passar a palavra para fazer as suas considerações finais. Eu só queria colocar um temperinho. Nós estivemos juntos na Alemanha e na Holanda, anos atrás, aí na Feira de Hannover e em algumas outras atividades por lá. E a gente vê as empresas europeias, em especial do norte da Europa, muito preparadas, muito planejadas, muito organizadas. Será que toda essa pandemia vai ajudar o empresário brasileiro a se planejar um pouco mais, a deixar de fazer as coisas agora para ver como é que vai acontecer amanhã, a exemplo do que alguns governos por vezes fazem? O Rogério, tanto na França quanto na Alemanha, quando na Holanda, ele fala muito fluente o francês e o inglês, né? Então é muito bom, muito tranquilo de sair com ele, e realmente ele consegue abrir várias portas lá para nós. Mas assim, eu tenho chamado isso de darwinismo, tá? Que é uma forma assim, né, de uma sobrevivência, de uma questão de uma evolução. E dentro da questão da descontaminação, eu tenho procurado enxergar e apontar alguns caminhos, né, de oportunidades que estão vindo, né, com relação a isso. Antes, só assim, sobre o empreendedorismo, eu leio muito o professor Luiz Carlos Dornelas, né, e outros tantos autores, e eu contesto muito algumas situações no Brasil que querem que os alunos conheçam o empreendedorismo, mas eu pergunto, quem são os professores que são capacitados para ensinar empreendedorismo, né? Quem são os professores capacitados para ensinar liderança, ou quem são os líderes que estão formando também, que nós estamos formando através dessas lideranças? Então, o movimento é muito antes. Eu fiz um artigo científico com uma aluna, mais como orientador, né, sobre o empreendedorismo nas escolas,
E assim, tem professores que não sabem nem explicar qual é o conceito, tá? Então, realmente é um trabalho mais de formiguinha, né? Tem a professora Wendy na URGS, que tem um trabalho maravilhoso da parte de educação financeira, e também é outro tema, né, que deve ser, deve vir muito à tona agora, para que as pessoas possam ter mais educação financeira, porque a gente não aprende a ganhar e gastar dinheiro, né? A gente sai fazendo, a exemplo da família e tudo mais. Então, são temas bem instigantes, assim, né, que dá para se trabalhar e tem que se trabalhar, e faz parte desse darwinismo, dessas situações que vão ocorrer. Eu quero salientar uma coisa assim, muito importante, tá? Devido a esses prazos, essas situações todas que estão fazendo, algumas profissões vão se destacar muito. Na minha visão, o contador das empresas ele vai ser muito estratégico, certo? O advogado, a parte de engenharia de produção, porque eu falo muito da minha área, que é a administração, então, que é a nossa área aqui, né? A gente vê assim que a prova do conhecimento agora, ele vai ser posto em prova. Para quê? Para que tu precisa de profissionais destacados para poder vencer esse período. Então, esse talento todo ele vai ser posto à prova. Então, assim, produzir mais com menos, aí vem a engenharia de produção com suas melhorias em processos, a própria indústria 4.0 aí despontando, né? E cada vez mais. Uma coisa que assusta, e são várias coisas para se falar, né? Esse desemprego, por exemplo, muitas empresas que hoje estão colocando 1.000 funcionários, demitindo 1.000 funcionários, talvez, mesmo que haja assim um milagre, daqui a um ano o mercado esteja aquecido de novo, esses 1.000 funcionários não voltam mais. Por quê? Porque a empresa vai aprender a trabalhar com menos gente, vai racionalizar processo, vai botar a indústria 4.0, ou seja, a trabalhabilidade começa a crescer de novo. E assim, sobre os segmentos, tá, de futuro que eu vejo um muito gritante, que são aqueles que tu possa propiciar oportunidades para as pessoas ganhar dinheiro. Então, por exemplo, que a gente já sabe de uma startup, que não é mais startup, né, que é o Uber, né? O Uber, as pessoas podem trabalhar no Uber e ganhar dinheiro com isso. Então, nós temos o Airbnb e vários outros negócios que tu possam colocar assim, pessoas como teus parceiros para que elas ganhem dinheiro contigo. Outra coisa, os negócios que facilitam ou reduzam o custo de serviços. Então, por exemplo, ao invés de tu chamar uma pessoa para limpar a tua casa, tu chama uma empresa que é mais barato. Soluções mais baratas de entrega, questões assim, ao invés de contratar um seguro, talvez as pessoas não tenham, então, empresas que são rastreadoras de veículos, ao invés de sair para jantar, talvez o food truck, sejam soluções diferentes, né, com relação a isso, talvez alguma solução em alimentação, porque as pessoas não vão deixar de tomar a sua cerveja, de comer as coisas que gostam, tomar o seu vinho, mas possivelmente num custo mais baixo. Então, as empresas que se dedicarem a abastecer, mantendo um padrão de qualidade a um custo mais baixo, elas tendem a ter um crescimento. E, logicamente, a inovação e, basicamente, problemas decorrentes da crise. Empresas que se dedicarem a isso, e para a gente identificar isso, basta saber o que a gente tem conversado. Então, começa a observar a tua fala com as pessoas, com a família e tal, tu começa a ver uma série de oportunidades de produtos que tu pode lançar aí para oferecer no mercado. Só para encerrar, eu sou muito apaixonado por esse tema, saiu ontem uma matéria muito interessante que os vendedores de automóveis, eles estão saindo para a rua para vender. Então, isso já mudou, o Covid já mudou isso. Ao invés de tu ir numa concessionária, de tu ir numa loja de automóvel para comprar um carro, as pessoas começam a te procurar em casa, no teu escritório, onde tu estiver, para te oferecer um carro. E quem não está fazendo isso, dentro da lógica do darwinismo, está saindo do mercado. Tudo bem. Professor Saul Sastre, diretor da PS Capital, muito obrigado aí pelas tuas considerações, pela tua visão. E agradecemos, né, junto com a Alessandra Fraga, com a Ana Paula Rodrigues Bono, por esse papo sobre esse momento que a gente está vivendo. Então vamos encerrando esse vídeo, agradecendo muito para quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, através do Instagram, e logo estaremos juntos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um grande abraço.